Atenção, atenção! Mais detalhes. Ok. Lembra daquele? Ok. Mais detalhes da traição de Vitor Pereira. A cada dia que passa, a história fica ainda mais mal cheirosa, né? Quanto mais mexe, mais mal cheirosa essa história fica. Detalhes da traição. Você está querendo saber? Fique aqui. Rode a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Muita gente chegando no canal do Cereto, mais de 20 milhões de visualizações, mais de 20 milhões de amigos, mais de 20 milhões de views. Faça a sua inscrição, você também. Já fez a inscrição? É de graça, você não paga nada. Aqui no botão vermelho, aperte o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. É só um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença, fortalece o canal e faça o seu comentário. A sua opinião é muito importante, eu leio todos os comentários. Eu prometi que eu não ia falar mais nada sobre o assunto, mas quanto mais mexe, mais mal cheiroso fica, mais mal cheirosa fica essa história de traição do Vitor Pereira com o Corinthians. Você pagou com traição, Vitor Pereira, a quem sempre lhe deu a mão, e Deus castiga. Deus castiga. Eu vou contar mais detalhes para vocês, porque o Kia Jorabichian, lembra do Kia? Bota a foto do Kia, Iton. Ele deu uma entrevista para o meu amigo e excepcional jornalista, o Olivério Júnior, na Rádio 365. Você pode acompanhar a Rádio 365 aqui no YouTube, nos aplicativos, também na rede de rádios da Rádio 365. E foi uma entrevista exclusiva do Kia Jorabichian, que não dava entrevistas há mais de 10 anos, não concedia entrevistas numa emissora há mais de 10 anos, e ele deu a entrevista para o Olivério Júnior. E eu vou contar, e nessa entrevista, o Kia Jorabichian deu detalhes desta traição do Vitor Pereira. Eu vou contar para vocês, mas antes é o seguinte: o Brasil passou para a fase de oitavas de final da Copa. Tem jogão nesta segunda-feira entre Brasil e Coreia do Sul. E no Aposta Ganha, a emoção continua. Você pode fazer a sua fezinha nos jogos das oitavas de final. É super fácil e simples. Com apenas R$1, apenas R$1, você já sai lucrando. E o melhor de tudo é que o Pix cai na hora, não perde tempo. Aponta o celular para o QR Code aqui na tela ou clica no link do comentário aqui embaixo na descrição do vídeo e faz o cadastro e você vai garantir um bônus de R$5 para gastar como quiser no site do apostaganha.bet. Tá falado? Bom, então eu vou dar mais detalhes dessa entrevista do Kia Jorabichian. O Kia Jorabichian, ele foi o todo-poderoso do Corinthians em 2005, lembra? Com a história da MSI. Depois, a MSI, ele trouxe o Tevez, trouxe o Mascherano, montou um timaço. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2025. Depois ele foi acusado de ser... a MSI, Boris Berezovsky, aquela coisa toda, dinheiro da Rússia, foi acusado de ser dinheiro da máfia russa, acusação de lavagem de dinheiro. O Ministério Público entrou com uma acusação, nunca nada foi provado, mas o Kia saiu correndo do Brasil naquela época, mas nunca deixou de ter ligações muito próximas do Corinthians. Ele, o Giuliano Bertolucci, que também é um empresário importante, que é sócio do Kia Jorabichian, né? São os sócios, tem o Giuliano Bertolucci aí também, e o Kia Jorabichian, olha só, o Giuliano Bertolucci é esse da esquerda, o Kia Jorabichian é esse da direita, o mais baixinho de barba e de gravata. São sócios empresários no mundo do futebol
e também fazem negócios há muito tempo com o Corinthians. Recentemente, trouxeram o William para o Corinthians. Né? O William, quem trouxe foi o Kia Jorabichian. O Paulinho, quem trouxe foi o Kia Jorabichian. Ah, mas não foi a Taunsa? Não foi nada, isso é conversa para boi dormir. Quem trouxe foi o Kia Jorabichian e o Juliano Bertolucci. O Vitor Pereira, quem trouxe para o Corinthians, foi o Kia Jorabichian. E por isso a pergunta que o Olivério hoje fez pro Kia, mas ô Kia, vem cá, que palhaçada é essa? O Vitor Pereira, palhaçada é por minha conta, tá? Eu tô usando o termo palhaçada. Como é que se explica a história do Vitor Pereira ir para o Flamengo, sendo que você, Kia, é tão próximo do Corinthians, sendo que o Juliano Bertolucci é tão próximo do Corinthians? E o Kia deixou muito claro, com todas as palavras e falando em bom português, porque o Kia é iraniano, né? Ele é do Irã, mas fala inglês fluentemente, mas aprendeu a falar português, inclusive é casado ou foi casado com uma brasileira, tem 3 filhos brasileiros, e os 3 filhos dele são corintianos. Ele disse que o mais velho, então, é corintiano fanático. Ele disse o seguinte, que foi absolutamente contra, palavras do Kia Jorabichian. Se é verdade ou se não é verdade, aí é outro problema. Quem tá falando é o Kia, tá? Que deu entrevista para o Olivério Júnior. Ele disse que o Kia disse que foi absolutamente contra a contratação, a ida do Vitor Pereira para o Flamengo, né? Foi absolutamente contra. Disse que o Corinthians fez uma proposta que foi uma loucura financeira. Palavras do Kia, isso eu achei muito importante, fiz questão de anotar. O Corinthians fez uma oferta, uma loucura para o Vitor Pereira ficar, porque o Kia disse assim que do ponto de vista do custo-benefício, foi um técnico que não ganhou nada no Corinthians pelo investimento que o Corinthians fez no time. Né? O Corinthians montou um time com grandes contratações e o Vitor Pereira não ganhou nenhum campeonato com o Corinthians. Quem ganhou o campeonato foi o Dorival Júnior lá no Flamengo. Né? O Dorival ganhou, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. O Vitor Pereira mesmo não ganhou nenhum campeonato. Então o Kia disse que foi contra, ficou muito chateado que a direção do Corinthians e a torcida do Corinthians não mereciam a atitude do Vitor Pereira. Falou mais uma vez que o Vitor Pereira usou a questão do problema de família, né? E que foi convencido lá no Flamengo pela questão da disputa do Campeonato Mundial de Clubes, porque o Flamengo vai disputar o Campeonato Mundial. Diz que não foi envolvido em nenhuma negociação e diz também que o Juliano Bertolucci, que é o seu sócio, também não foi envolvido em nenhuma negociação. Então, quem fez a negociação? Aí é que tá o negócio. Quem fez a negociação foi o Bruno Macedo. O Bruno Macedo é um advogado, é empresário do futebol e ele é empresário do Jorge Jesus. Olha só que negócio. Bota aí o Bruno Macedo, Tom. O Jorge Jesus, ao lado do Jorge Jesus. Exatamente, é esse aí, ó. O Jesus está olhando para o Bruno Macedo. Foi ele quem fez a negociação. Foi ele quem deu chapéu no Corinthians. Foi ele que ofereceu o Jesus, aliás, o Jesus não, ofereceu o Vitor Pereira ao Flamengo. Por quê? O Flamengo queria o Jesus. Só que o Jesus tem contrato lá com o Fenerbahçe da Turquia até o mês de maio. E aí o Bruno Macedo ofereceu o Vitor Pereira. Por sinal, o Corinthians, em janeiro do ano passado, conversou com o Jesus, né? Mas não teve negócio entre o Duílio. Quando o Silvinho ainda era o técnico do Corinthians, o Corinthians conversou com o Jesus, mas não teve negócio. Pode voltar aqui, porque eu quero dizer mais uma coisa. O Kia Jorabichian deu outra notícia importante nessa entrevista que ele deu para o Olivério. O Felipe Almeida não vai para o Flamengo. Felipe Almeida, que é auxiliar técnico que é o principal auxiliar técnico do Vitor Pereira. O Felipe Almeida, e segundo o Kia, além do Felipe Almeida, o outro auxiliar também não vai. Mas ele não disse o nome exatamente. Então eu não sei qual é o auxiliar que não vai, mas outro auxiliar também não vai. Né? Um deles, inclusive, é o cunhado do Jorge Jesus. Né? Se é verdade, e a informação que eu tenho aqui é verdade, que a sogra está doente,
Então, provavelmente, o cunhado, que é filho da sogra do Jesus, deve estar se importando muito mais com a sogra do que o próprio... Do Jesus, não, perdão, do Vitor Pereira, é que eu botei o Jesus agora na história, da sogra do Vitor Pereira, bem entendido por vocês, deve estar se importando mais com a história do que o próprio Vitor Pereira. Bom, o Neto, nosso craque Neto, José Ferreira Neto, no programa Baita Amigos, disse o seguinte ontem não, na sexta-feira, trouxe a seguinte informação, que ele conversou com Dorival Júnior, técnico do Flamengo, e que ele ligou para o Dorival Júnior e disse o seguinte, olha, o Dorival Júnior disse que o Flamengo não fala mais com o Dorival Júnior, desde que terminou o campeonato. E o Dorival Júnior revelou o seguinte, que o Flamengo contratou o Vitor Pereira já no dia 17 de novembro. 17 de novembro. E o Neto tá prometendo que vai descer o cacete, um monte de gente, vai falar um monte de coisa, vai revelar todos os detalhes, que vai arrebentar um monte de gente quando o negócio for anunciado, porque o negócio ainda não foi anunciado. Então, gente, olha só a data, 17 de novembro. O Campeonato Brasileiro acabou 13 de novembro. 17 de novembro, o Flamengo contratou o Jesus, contratou o Vitor Pereira. O Jesus não. O Flamengo tentou contratar o Jesus. 17 de novembro, o Flamengo contratou o Vitor Pereira. Tá? Nesse caso não é Jesus, nesse caso é Judas. Nesse caso é Judas. Né? É bem diferente. Jesus é uma coisa. Judas é outra completamente diferente. O Vitor Pereira é Judas. No dia 17 de novembro, o Flamengo contratou o Vitor Pereira. 4 dias depois, somente 4 dias depois de terminar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro terminou no dia 13. Dia 13 de novembro, o Corinthians jogou contra o Atlético Mineiro. O Vitor Pereira não foi técnico do Corinthians na última rodada, porque tinha sido expulso numa rodada anterior. Sequer entrevista deu, né? Se despediu apenas pelas redes sociais, dizendo que uma vez Corinthians, sempre Corinthians. Né? Uma vez corintiano, sempre corintiano. E 4 dias depois, ele fecha com o Flamengo, sendo que a desculpa, e é sempre bom a gente dizer isso, antes que encham o meu saco, porque ele tem todo o direito de fechar o contrato com quem ele quiser, tem todo o direito de ser técnico de quem ele quiser. Só que a desculpa dele para não permanecer no Corinthians foi a sogra que estava doente. Ah, mas agora o Flamengo vai trazer a sogra. Pelo visto, a sogra ficou boa, sarou a sogra de uma hora para outra, com um remédio absolutamente milagroso, que se chama dinheiro, o dinheiro do Flamengo. E o Corinthians, segundo o Kia Jorabestian, ia fazer uma oferta, uma loucura financeira para que ele permanecesse. É outra notícia que a gente não tinha. E mesmo assim, o Vitor Pereira não quis permanecer no Corinthians. O Corinthians ainda não se manifestou e só vai se manifestar depois do Flamengo anunciar a contratação, e a contratação só vai ser anunciada no dia 1º de janeiro, porque o Corinthians tem contrato com o Vitor Pereira até dia 31 de dezembro. Dizem que o Vitor Pereira, depois da passagem dele pela Bahia, no resort da Bahia, ele agora está em Paraty, né, no Rio de Janeiro, uma cidade histórica, e logo vai estar em Angra dos Reis, logo vai estar no Rio de Janeiro, logo ele vai estar por ali e tal, não sei o quê, Barra da Tijuca, aquela coisa toda, Ninho do Urubu, enfim. Que seja feliz o nosso Vitor Pereira. Mas aqui se faz, aqui se paga. Olha só, e por falar em Juliano Bertolucci, deixa eu dar aqui uma última informação. O Juliano Bertolucci, ele está comprando a Ferroviária de Araraquara. Tá? O Juliano Bertolucci, que é um empresário importante de futebol, e um empresário importante de futebol ligado ao Corinthians. Então você pode ter certeza que vai ter negócios envolvendo Ferroviária de Araraquara e Corinthians. E o nome que está indo para lá, um dos nomes que estão indo para lá, é o do zagueiro, o Léo Santos. Lembra do Léo Santos, o zagueiro? O Léo Santos, que estava emprestado para a Ponte Preta, ele teve uma contusão séria no Corinthians, né? Ele jogou a final da Copa do Brasil em 2018, ele foi titular, revelado no Corinthians, depois ele teve uma contusão muito séria,
Aquela Copa do Brasil que o Corinthians perdeu para o Cruzeiro, né? E agora o Léo Santos, que estava na Ponte Preta, mas também não jogou bem na Ponte Preta, tem contrato com o Corinthians ainda, mas será negociado com a Ferroviária de Araraquara. Deixe o seu comentário, eu quero ler os comentários aqui dos amigos que nos escrevem e participam aqui do canal do Cereto. Faça o seu comentário. Daqui 10 dias o Corinthians se reapresenta, hein? Reapresentação do Corinthians sob o comando do técnico o Fernando Lázaro. Pois não? O primeiro amigo que participa conosco, quem é? Quem é que participa conosco? Cadê os comentários, Tom? Onde estão os comentários? Não temos comentários? Será que eu não mandei? Então é o seguinte, você participa aqui conosco, tá? Você participa aqui conosco, você deixa o seu comentário e no próximo vídeo, então, eu leio todos os comentários. Faça a inscrição aqui no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. Tem muita gente nova chegando no canal do Cereto, mais de 20 milhões de inscrições. Faça a inscrição você também, deixe o seu like, fortaleça o canal, tá bom? Fortaleça o canal, só like, só like, só like, só like. Você concordou comigo? Eu vou parar de falar do Vitor Pereira, tá? Eu vou falar, mas é que cada dia que passa, essa história fica mais mal cheirosa ainda. E parabéns ao Olivério Júnior, que fez a entrevista com o Kia Jorobichian, que trouxe alguns esclarecimentos pra gente, que eu acho importantes a gente dar esses esclarecimentos aqui. O clube de membros do canal, você entra, você participa pelo QR Code aí, você faz parte do clube de membros do canal. Ó, em breve tem novidade no canal do Cereto, tem mais novidades no canal do Cereto. Me segue nas redes sociais, @CardoCereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter, @canal do Cereto, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter, @canal do Cereto no Kawaii e no TikTok. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.